E eu vou receber agora, aqui no estúdio, um especialista em combate e prevenção a incêndios, Wesley Pinheiro, justamente para falar um pouco mais do que poderia ser feito para minimizar uma tragédia assim. Boa noite. Boa noite. Bem, Wesley, pois então, o hospital poderia ter um planejamento melhor para evitar o que ocorreu? Porque a impressão que a gente tem é a seguinte: se não fosse o poder público agir de maneira rápida, com o corpo de bombeiros, guardas municipais, a tragédia seria maior. Exatamente. Se não tivesse o planejamento inicial, poderia ser muito pior, né? Houveram algumas falhas, né, durante a operação, já com o pessoal lá fora, né? Questão da comunicação, algumas coisas poderiam ser melhoradas, né? Mas essas falhas da iniciativa privada, sim, né? Sim, as falhas sim, do hospital, sim. Não é isso? Faltou realmente ter um plano de ação mais perfeito, né? A gente chama de plano de ação de emergência. E me impressiona isso porque nós estamos falando aqui de uma rede grande. Esse hospital pertence à Rede D'Or. Então, quer dizer, eu tenho até medo porque se faltou planejamento nesse hospital, eles têm que rever todo o conceito de segurança nas outras unidades, porque eles têm hospitais no Rio de Janeiro inteiro. Exatamente. E aí eu fico com medo agora. Como é que está a situação desses outros hospitais? Cabe aqui, de repente, até o poder público ir para cima investigar o Corpo de Bombeiros, nesse caso, porque é quem tem esse papel, né, de fiscalizar as normas de segurança com relação a incêndios. Exatamente, Hernani. Existe o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico e aí tem as exigências, né, mínimas de segurança para cada edificação. No caso da edificação hospitalar, existe sempre um risco adicional, né? E a gente sempre tenta preparar as edificações para não acontecer esse tipo de incêndio, porque a gente vê o resultado aí que é realmente uma coisa muito grandiosa, né? E poderia ser pior. Esse incêndio por ter sido no subsolo, por ter queimado óleo diesel, né, que é um derivado de petróleo. Essa é uma das versões, né? Sim, é claro que a gente não pode cravar porque há uma investigação em andamento. Aham. Alguns falam em curto-circuito, enfim. Bom, isso está sendo apurado. Pelas imagens, pelas informações que nós temos, dá a entender que realmente foi no gerador, mas não em si no gerador, num líquido que abastece o gerador, que é o óleo diesel, né? Pela proporção, pela fumaça, pela densidade, né? Ou seja, essa fumaça, né? O fogo demora um pouco a se desenvolver, mas a fumaça se desenvolve rapidamente dentro da edificação, como nós vimos, né? Ou seja, a população, né, que estava no hospital poderia ser, o número poderia ser maior. Você de ontem para hoje se debruçou em analisar esse caso. Na sua opinião, o que faltou ali para que o incêndio ficasse só no princípio e não tivesse se alastrado, virando algo de grandes proporções? A brigada de incêndio voluntária que existe, né, no hospital, ela é para ações de princípio de incêndio. Se tivesse ali a presença de bombeiros civis, com certeza esse fogo teria sido controlado. Não havia. A informação que nós temos é que não havia. Não havia. Exatamente. Quer dizer, então o erro básico é esse. Não havia profissionais brigadistas dentro do hospital. São os bombeiros civis. Exatamente. Brigadista é a mesma coisa? Não, né? é diferente. Não, é diferente? Explica pra gente então. A brigadista é um profissional, não é um profissional, né? É o funcionário do hospital que é treinado em assuntos básicos de emergência, como incêndio, primeiros socorros e abandono de área. Tem que ter no mínimo, porque para poder atender a toda a edificação, aos andares e tudo, tem que ter esses voluntários, né? E aí o bombeiro civil ele vai de contra a emergência para não deixar isso acontecer. E lá não havia bombeiro civil? Não, infelizmente nos hospitais é muito difícil. Isso você apurou até por conta do seu envolvimento nesse setor? Sim, sim. Você conhece as empresas, conhece os profissionais e as pessoas garantem que não havia? Não havia. Bombeiro civil? Não havia. Nem nesse hospital. Imagina nos públicos, então. Quer dizer, é uma situação, então, que acontece no Rio de Janeiro, chamando a atenção para um problema de uma categoria. Se tivesse... Por que não contratam? Porque sai caro? Eles acabam achando que... É despesa. É despesa, né? Se tivesse brigada de incêndio profissional através de bombeiros civis no local, não teria história para contar, nem botkiss, nenhuma. Né? Então as pessoas ficam criando paliativos, ficam se enganando o tempo todo, né? Achando que faz isso que resolve, faz aquilo que resolve, não resolve. Um hospital desse porte tem que ter quantos brigadistas? Brigadistas não, bombeiros civis. Então, na resolução do Corpo de Bombeiros, na 279/2005, existe a tabela de dimensionamento. Fica nas duas últimas páginas, tá, dessa resolução. Uma página fala sobre dimensionamento da brigada voluntária, ou seja, funcionários treinados, e na outra página fala do dimensionamento do bombeiro civil, quantos bombeiros civis deveriam ter na edificação. Normalmente ali é de 2 a 3 bombeiros civis de plantão. Tá? Por uma rede do tamanho da Rede D'Or, ter 3 funcionários de plantão não é tão caro assim, até pelo valor que cobram de plano de saúde, etc e tal. Sinceramente,
11 vidas foram perdidas, um transtorno enorme provocado porque economizaram 3 bombeiros civis. É uma brincadeira, me parece uma grande brincadeira. A quem cabe fiscalizar isso, a presença desse profissional? Então, hoje compete ao Corpo de Bombeiros fazer essa inspeção. A parte da engenharia, mas será que segurança... o Corpo de Bombeiros tem gente suficiente para isso? Porque também há problema de efetivo nas instituições públicas, né? Exatamente. O Corpo de Bombeiros está há um bom tempo sem contratar, né? O número é bem deficiente para poder fazer todo esse trabalho. O que você está me dizendo é que se o hospital tivesse 3 profissionais, nada disso teria ocorrido. Não teria essa história, nem as outras histórias para contar. Nem de Ninho de Urubu e nem outro tipo. Quer dizer, e as vidas vão sendo perdidas e os problemas não são resolvidos. Exatamente. Como é que a categoria, como é que vocês podem fazer para tentar resolver isso? Não é possível que vão esperar mais um hospital pegar fogo, mais um centro de treinamento incendiar, não é possível. Hein, Wesley? Exatamente. A gente vive no risco, né? Isso é uma reação em cadeia. Você acha que hoje os outros hospitais do Rio de Janeiro correm o risco de não ter também esses profissionais? E aí cabe agora uma fiscalização imediata? Muito maior. Os outros hospitais correm um risco muito maior de não ter. Se o Badim não tem, os outros... Se a Rede D'Or não tem, né? Exatamente. Os menores, então? Exatamente. Eu fico impressionado com isso, gente. No Brasil, é impressionante como gente que tem dinheiro, não abre mão de um pedacinho do lucro, colocando em risco vidas. É impressionante. E aqui eu vou ter que repetir o nome da pessoa responsável por isso. Médico e empresário Jorge Moll. Ele é o grande proprietário da Rede D'Or. Prefere lucrar mais e deixar as pessoas em risco. Pelo menos, conceitualmente analisando tudo isso, é a impressão que a gente tem. Quer dizer, será que outros hospitais dessa rede têm os bombeiros? Porque também tem rede que trata da seguinte forma. Na Zona Norte de uma forma, na Zona Sul de outra. Você já viu isso na prática do teu dia a dia? As coisas na Zona Sul serem feitas de um jeito, na Zona Norte, na Baixada, na Zona Oeste de outro? A gente, de tanto conhecer edificações, a gente repara alguns tipos de procedimentos, né? Até mesmo o atendimento, né, Hernani? Mas assim, eu desconheço a presença de bombeiro em unidades hospitalares. Tá certo então. Wesley, obrigado pela tua presença aqui ao vivo. Uma boa noite para você.